Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. O meu nome é Rafael e a partir dessa aula de hoje nós vamos ver o capítulo 12 do livro de vocês, tá? E essa aula vai ser dividida em alguns vídeos. Espero que vocês gostem. Bom, pessoal, então vamos falar agora sobre a primeira parte do capítulo 12, tá? Bom, primeiro eu quero esclarecer que as imagens presentes nessa aula foram retiradas do livro Biologia Hoje, tá? Volume 1 da terceira edição. E caso tenha alguma ilustração que foi retirada de uma fonte externa, ela vai estar devidamente citada e referenciada. Bom, nesse vídeo, a gente vai discutir os conceitos que vão estar relacionados a esse primeiro tema aqui do capítulo, que é: todos os seres vivos se reproduzem da mesma forma? A gente vai ver se sim ou se não. Bom, já para responder essa pergunta, quero que vocês pensem por um minutinho. Essas três espécies aqui que estão representadas. Então, esses três grupos, né, de seres vivos. As plantas, que eu coloquei a bananeira, os animais, que eu coloquei esse cisne, e ali está representada uma bactéria. Vocês acham que esses seres se reproduzem exatamente da mesma forma? Desde o processo da divisão celular até da constituição do corpo de ser vivo? Bom, pensem aí por um minutinho. Mas a resposta é não, tá? Esses seres não se reproduzem da mesma forma. E nessa aula, a gente vai ver um pouco em detalhes como que esses grupos fazem para se reproduzir, tá? O primeiro tema que a gente vai discutir aqui vai ser a reprodução assexuada, tá? A reprodução assexuada é caracterizada pela necessidade de se ter apenas um indivíduo para realizar a reprodução, tá? E essa reprodução acontece, a princípio, sem variação, ok? É um processo de reprodução que é orientado pela divisão celular mitótica, tá? Então, o único processo de divisão celular que nós vamos ver, nesse caso, vai ser a mitose. E nesses grupos que estão descritos aqui, bactérias, algas, protozoários e outros seres unicelulares, essa reprodução acontece por divisão binária, que também pode ser chamada de bipartição ou cisparidade. Você deve se perguntar por que eu coloquei essa interrogação aqui, ó, no sem variação. E por que foi? Porque a forma de se conseguir variabilidade genética, né, não é apenas a reprodução. A gente tem que lembrar que também existe o fenômeno da mutação, que vocês já estudaram previamente no conteúdo, né, desse ano. Então, a mutação vai ser o único fator aqui que vai ser responsável por gerar variação genética. Bom, vamos ver então como é que acontece a divisão binária. Coloquei uma ilustração aqui, que é uma alga, tá? Se dividindo. Ó, aqui, ó, a gente tem duas metades. Depois, essas duas metades acabam formando cada uma célula diferente, tá? E o que a gente vê? A gente vai ver que o conteúdo citoplasmático aqui está bem concentrado, os verdinhos, são os cloroplastos da alga, né? Eles estão bem concentrados e depois eles se dispersam pelo citoplasma. Isso acontece porque, para a divisão mitótica, primeiro dobra o conteúdo citoplasmático e depois ele é dividido para as duas células filhas, ok? Bom, apesar de ser mais intuitivo para a gente, não são só os micro-organismos os seres capazes de realizar a reprodução assexuada, tá? Os animais, que são seres um pouco mais complexos, né? Eles são também capazes de realizar. Porém, a gente vai ver alguns casos aqui, e o primeiro vai ser a laceração, tá? Laceração é diferente da divisão binária, a forma como ela ocorre. Porém, para que ocorra esse tipo de reprodução, também só é necessário um indivíduo, e o processo de formação do novo indivíduo é orientado basicamente pela mitose. A laceração, que também é chamada de fragmentação ou fissão, vai acontecer com os poríferos, que são as esponjas do mar, os quinidários, que são, entre outros seres, né, as águas-vivas e os corais, bem como as anêmonas e outros, os vermes, né, e os equinodermos, que tem como um dos representantes as estrelas do mar. Bom,
Para a gente entender um pouco da laceração, eu vou usar o exemplo da planária, tá? A planária é um platelminto, tá? E, naturalmente, quando vai realizar a reprodução assexuada, eles fazem o seguinte: ocorre um desenvolvimento do corpo, tá? Um prolongamento do corpo. E a partir desse prolongamento, acontece a divisão dos corpos que vão gerar os dois indivíduos, tá? Aqui a gente tem o indivíduo gerador e o indivíduo gerado. Tem diferença genética entre os dois? A princípio não, porque eles vão ser gerados a partir de reprodução assexuada. Aqui eu coloquei um videozinho para vocês, bem rapidinho, só para a gente ver como que acontece essa divisão da planária. A diferença é que nesse cenário aqui, a divisão foi provocada, tá? Não aconteceu de forma natural. Então, vamos ver como é que acontece. Primeiro, a planária foi cortada, tá? Por esse pesquisador. Eu acelerei o vídeo 2 vezes para ficar um pouquinho mais rápido a gente ver. E olha só, essas duas partes que foram cortadas têm mobilidade independente, tá? E ela não vai morrer só porque foi cortada. E olha que interessante, a partir da cauda, ó, vocês vão ver que acontece um prolongamento celular do corpo aqui, ó. Está tendo proliferação celular, divisão celular. E de que tipo que ela é? Mitótica. E vejam que interessante. A cauda ela continua com a capacidade de nadar, né? E olha aqui o que vai se formando na parte anterior do corpo. Olha, daqui a pouco a gente já vai conseguir ver os primórdios dos olhos, olha. E aos poucos a cabeça vai tomando forma. Isso já são 5 dias após a amputação. Vocês vão ver o seguinte: no 7º dia, já parece que nem teve alteração, né? É um indivíduo perfeitamente formado. E olha que interessante. Da mesma forma que a cauda se regenerou, né, para formar uma nova cabeça, a cabeça se regenera para formar uma nova cauda, a parte onde estava a cabeça, né? Então aqui a gente passa a ter dois indivíduos, tá? Duas planárias, que se originaram a partir de um único indivíduo. E esses dois indivíduos são geneticamente idênticos, tá? Essa é a forma como a laceração acontece. Bom, além da laceração, existe entre os animais também a reprodução assexuada por brotamento, tá? E esse brotamento também é chamado de gamiparidade, e ele vai acontecer nos animais que são do grupo dos quinidários, tá? E como que acontece o brotamento? O brotamento ele acontece meio que o processo contrário da laceração. Enquanto na laceração, primeiro acontece a divisão, para depois acontecer a formação do novo indivíduo, aqui no brotamento não. Vocês vão ver que isso aqui é uma hidra, tá? A hidra é um invertebrado aquático, que é um quinidário. E olha só o que acontece. Primeiro gera um prolongamento aqui, né, no corpo da hidra, que vai crescendo, né, se desenvolvendo, até que chega a um ponto em que ele tá bem grandinho, né, já é bem parecido com o indivíduo original. Quando chega nesse ponto aqui, ó, ele continua se desenvolvendo mais um pouquinho, acontece a divisão aqui, ó, nesse ponto, o ponto que conectava os dois indivíduos. Esse indivíduo formado, ele vai seguir sua vida independentemente do outro, tá? Vão ser, então, dois indivíduos gerados a partir de um único indivíduo, e esses dois vão sobreviver independentemente. Lembrando que a reprodução assexuada acontece sem a mistura de gametas e, por isso, os indivíduos são, a princípio, geneticamente idênticos. E as plantas, hein? As plantas, você provavelmente já devem ter visto que muitas pessoas pegam, né, parte de uma planta, colocam no solo, em algum substrato, né, para ela se desenvolver, e a partir daquela parte acaba surgindo uma nova planta, né, que a gente chama aqui de planta adulta. Esse tipo de reprodução a gente chama de propagação vegetativa. A gente só lembra o seguinte: para que ela ocorra, é necessário que se tenha retirado, né, dessa porção a região de divisão celular na planta, que a gente chama de meristema. Vocês vão ver isso com mais detalhes no segundo ano. Mas não é qualquer pedaço que você tira da planta que tem essa capacidade de gerar um novo indivíduo, tá? Enfim,
é possível se reproduzir plantas através da propagação vegetativa, tá? E isso é uma estratégia que as plantas utilizam, inclusive. Mas, como a gente sabe, nem todos os indivíduos se reproduzem assexuadamente, né? A maioria das espécies pluricelulares se reproduzem de forma sexuada. E a reprodução sexuada, ela é dividida em dois fenômenos principais. O primeiro é a gametogênese, que vai formar células que são haploides, né? Enquanto os indivíduos na espécie são diploides, e a fertilização, que vai devolver essa característica diploide às células que antes foram divididas por meiose, tá? Bom, geralmente é necessário para que ocorra reprodução sexuada dois indivíduos, vão ser um macho e uma fêmea, tá? E sendo assim, as principais etapas da reprodução sexuada vão ser a gametogênese, a fecundação, que vai ser a união dos gametas, né? O zigoto, que vai ser aquela primeira célula formada, diploide, com a união dos núcleos, né, dos dois gametas, que vai se dividir até formar um novo indivíduo. Bom, então vamos falar um pouquinho da gametogênese. A gametogênese, ela acontece nas glândulas sexuais, tá? Dos indivíduos que se reproduzem por reprodução sexual. E o objetivo, né, da gametogênese vai ser a formação de espermatozoides e óvulos, tá? Que nos mamíferos são chamados de ovócitos. E vale lembrar que nas plantas, é, esses gametas têm outros nomes, tá? Mas não vale a pena se aprofundar nisso por agora, não. Vocês vão ver em detalhes também no segundo ano. E o que que acontece? A gametogênese ela é dividida em três fases, que é a fase germinativa, a fase de crescimento e a fase de maturação. Na formação de espermatozoide, ainda acontece a fase aqui da espermiogênese, também chamada de especialização. O que que vai ser essa especialização? Vai ser a transformação dessa célula que tem uma aparência mais genérica, né? Mais arredondada e tal, que é uma espermátide, em uma célula que já tem a característica do espermatozoide, com o corpo dividido em cabeça, colo e cauda. A gente vai ver isso mais em detalhes daqui a pouco, tá? E antes da gente entrar em detalhes, né, de como que acontece a reprodução sexuada, a gente tem que pensar no porquê que ela é vantajosa, tá? Então, vamos imaginar esses dois cenários aqui. O primeiro é uma bactéria, né, se dividindo, gerando dezenas, milhares de outros seres, né, milhares de gerações em um curto espaço de tempo. Então, o crescimento populacional ali é muito mais rápido. E no outro, dois animais copulando, né? Vamos comparar o que acontece nesses dois cenários? Bom, primeiro, a gente tem que pensar no gasto de energia e do tempo, né? O investimento que esses animais têm que dar. No caso dessas bactérias aqui, vai ser muito pouco, tá? Porque só vai precisar, lembrando, de um indivíduo para se reproduzir. E o tempo vai ser relativamente curto quando comparado com outros tipos de reprodução. Enquanto isso, os animais, que no caso esses besouros, né, joaninhas, eles vão ter que investir energia e tempo na seleção do parceiro, na produção de gametas e também na cópula em si. Entretanto, vamos pensar o seguinte, todas essas bactérias aqui, elas vão ser praticamente idênticas, tá? Elas vão ter as mesmas características, os mesmos genes vão determinar, né, como que vai acontecer o funcionamento desse organismo, enquanto na reprodução sexuada que a gente está vendo aqui, a gente vai ter um ganho de variabilidade genética. Por quê? Porque os seres formados, eles vão ser uma mistura de características dos dois indivíduos parentais. E por que que é vantajoso se ter essa mistura de características? Vamos imaginar, tá? Esse exemplo aqui que o livro dá, que é de uma monocultura. O que que é uma monocultura? É um local onde todos os indivíduos cultivados são idênticos, tá? Eles são iguais, eles têm as mesmas características. São da mesma espécie e são muito parecidos geneticamente. E o que é que a gente viu nesse caso aqui? Um fungo, tá?
que é conhecido popularmente como vassoura de bruxa, ele atacou, tá? essa cultura aqui, dessa planta. E o que aconteceu? Como as plantas são todas parecidas, todas elas sofreram as mesmas consequências. Não existia ali uma variação na resistência pela infecção desse fungo. Então, todas acabaram sendo suscetíveis. A reprodução sexuada é vantajosa justamente por isso. Por exemplo, quando você tem um patógeno atuando em uma população, né, você vai ter indivíduos que vão ser mais suscetíveis, porém você vai ter indivíduos que são mais resistentes e ou não vão ser infectados ou vão sobreviver a essa infecção sem ter grandes prejuízos. Então, nessa primeira aula a gente vai ver até aqui. Essas foram as referências que eu utilizei para montar essa aula. E a gente continua com o conteúdo no próximo vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Até a próxima!